Pessoal, tudo bem? Essa é a nossa resolução do estudo dirigido 1. Das peças produzidas em um turno, sabe-se que 60% são perfeitas, 30% possuem pequenos defeitos e as restantes não são aproveitadas. O custo de produção de cada peça, em cada caso, é de R$10. O preço de venda de cada peça perfeita é de R$15 e de cada peça com pequeno defeito é de R$12. Qual o valor do lucro esperado pelo fabricante ao programar a produção de 400 peças? Sabendo-se que 60% das peças são perfeitas, 30% das peças têm pequenos defeitos, 10% das peças não são aproveitadas, somando tudo isso, nós temos 100% do total de peças. O custo de produção é de R$10, o custo de venda da peça perfeita é de R$15 e o custo de venda da peça com pequenos defeitos é de R$12. Para a produção de 400 peças, o custo de produção será 400 vezes R$10, ou seja, R$4.000. Peças perfeitas equivalem a 60% do valor total. Então, neste caso, 60% de 400, que dá 240 peças. Custo de venda de uma peça perfeita é de R$15. Então, logo, nós vamos multiplicar 15 por 240 e termos R$3.600. Peças com pequenos defeitos representam 30% do total, que neste caso é de 400. Então, a mesma coisa que multiplicarmos 0,30 por 400 e acharemos 120 peças. O custo de venda para peças com pequenos defeitos é de R$12. Neste caso, é só multiplicar 120 por R$12 e achamos R$1.440. O custo total de vendas é a soma do custo de venda de uma peça perfeita mais o custo de venda de uma peça com pequenos defeitos. Neste caso, 3.600 mais 1.440, que dá R$5.040. O lucro, que é o que nós precisamos saber, é o custo de venda menos o custo de produção das peças. Logo, o lucro será 5.040 menos 4.000, que dá 1.040. Neste caso, o lucro total de venda com a produção de 400 peças é de R$1.040. Aumentando-se a medida da base de um retângulo em 10% e a medida de sua altura em 20%, a área desse retângulo aumenta 20%, 22%, 30%, 32% ou 40%. Aqui ao lado, nós temos uma figura de um retângulo comum e abaixo um retângulo onde nós aumentamos 20% da altura e 10% da base. No retângulo inicial, a área é base vezes altura. No retângulo em que a área e a base foram aumentadas, então nós temos 1,20 vezes a base, ou seja, o retângulo inicial mais 20%, e 1,10 vezes a altura. Multiplicando tudo isso, nós temos 1,32. O que significa esse 1,32? Que nós tínhamos o inteiro, que era a área inicial, mais 32% de aumento, quando nós aumentamos a altura em 20% e a base em 10%. Logo, houve um aumento de 32%. Determine se cada expressão é menor que, igual a ou maior que 5 oitavos. 3 oitavos mais 2 oitavos. Então, se nós fizermos esta operação, os denominadores são iguais, então é só somar. 3 mais 2 são 5 e repetimos o denominador de 8. Neste caso, esta expressão é igual a 5 oitavos.
1/8 mais 4/8 mais 7/8. Continuamos com denominadores iguais, então é só somar. 1 mais 4, 5 mais 7, 12 é o numerador e repetimos o 8, que é o denominador. E neste caso, essa expressão é maior que 5/8. Na terceira expressão, 3/4 menos meio, aí nós precisamos tirar o MMC. O MMC entre 4 e 2 é 4. Fazemos todo o processo. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, 3 menos 2, já que agora o denominador é igual a 4. Então, 3 menos 2, 1. E repetimos o 4, que é o denominador. Só que o exercício pede se essa expressão é maior que 5/8, menor que 5/8 ou igual a 5/8. Para que nós saibamos disso, nós precisamos fazer com que essa fração resultante aqui, que é a fração irredutível, tenha um denominador igual a 8. Neste caso, é só multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, e nós vamos ter o resultado de 2/8, que neste caso é menor que 5/8. Resolva as expressões. Essas três expressões elas já estavam na revisão e na avaliação P1 de vocês. Resolvendo a primeira expressão, nós temos que a resposta é 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Então, neste caso, não precisava fazer conta nenhuma, nenhum desenvolvimento dessa expressão. Nesta expressão, 5 vezes 5 mais 5 dividido por 5, menos 5 vezes 5 mais 5 vezes 5, nós vamos cancelar 5 vezes 5 menos 5 vezes 5, porque eles são opostos. E aí sobra só 5 dividido por 5, mais 5 vezes 5. 5 dividido por 5 é 1, 5 vezes 5 é 25, e o resultado final é 26. Nessa expressão, 60 dividido por, abre chaves, 2 vezes, abre colchetes, menos 7, mais 18 dividido por, abre parênteses, menos 3, mais 12, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves, menos, abre o colchete, vezes, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, menos 18 dividido por, abre parênteses, menos 2, mais fecha parênteses, mais 1, e fecha colchetes é igual. Qual é a primeira coisa que nós temos que resolver? Tudo o que estiver dentro dos parênteses. Então, neste caso, vamos começar a resolver aqui o menos 3 mais 2. Essa expressão dentro dos parênteses e esta expressão aqui. Então, vamos repetir tudo. Quando chegar nos parênteses, nós vamos resolver. Então, vamos repetir. Menos 7 mais 18 dividido por menos 3 mais 12. São sinais diferentes, subtrai e dá o sinal de maior módulo. Neste caso, o sinal de maior módulo é positivo, então a resposta é positiva. 7 vezes menos 3, sinais positivo vezes o negativo, dá negativo pelo jogo de sinais. 7 vezes 3, 21. Então, aqui dá menos 21. Menos 18 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais. 18 dividido por 2 dá 9. E repete o 1 e fecha o colchete. Próximo passo,
reduzir o que está dentro dos colchetes. Então, repete, menos 7. 18 dividido por 9 mais 18 mais 9 é positivo, então o resultado é positivo. 18 dividido por 9 dá 2. Menos 21 mais 9 mais 1, eu optei por somar os positivos e depois fazer a operação com negativo. Dá para fazer 21 menos 21 mais 9? Dá, e repetir 1, dá para fazer de qualquer jeito. Contanto que siga uma lógica. Vamos terminar de resolver o que está dentro dos colchetes. Então, 60 dividido por 2, repete aqui. Menos 7 mais 2, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do de maior módulo. O de maior módulo, o algarismo, o número de maior módulo é o menos 7. Então, a resposta vai ser negativa. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Menos 21 mais 10, o de maior módulo é o 21, portanto, a resposta será negativa. Repetindo, ainda não vamos mexer aqui. 2 vezes menos 5, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 5 são 10. Menos vezes menos dá mais e tiramos o 11 dos colchetes. E aí ficamos com 60 dividido por menos 10, que dá menos 6, mais 11, e a resposta final dá 5, porque o 11 é o número de maior módulo. E, finalmente, a letra D, mesma coisa. Começamos a resolver o que está nos parênteses. E aí temos que 3 vezes 7 são 21, menos 4. 64 menos 60 dá 4. 21 menos 4 dá 17. Vamos repetindo os outros. Menos 4 vezes 5, está aqui no final. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 5 dá 20. Aí vamos para o colchete. 5 mais 17 são 22. E não temos mais nada aqui. 32 menos 22 são 10, dividido por 5, mais 9 vezes 2, que são 18, menos 2. 10 dividido por 5 dá 2, mais 18, menos 20. 2 mais 18 são 20, menos 20 dá 0. Sabendo que a soma dos quadrados dos catetos com o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 200, determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Se está falando em soma dos quadrados do cateto com o quadrado da hipotenusa, usaremos o teorema de Pitágoras, onde A e B são os catetos e C é a hipotenusa. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. O que diz esse exercício? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos mais o quadrado da hipotenusa é igual a 200. O teorema de Pitágoras nos diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Então, nós vamos substituir A ao quadrado mais B ao quadrado por C ao quadrado, que é a hipotenusa. E teremos que C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 200. C ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 2C ao quadrado igual a 200. Podemos passar o 2 para o segundo membro dividindo, já que aqui ele está multiplicando. E teremos que C ao quadrado é igual a 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 dá 100. Para que nós saibamos o valor da hipotenusa, nós precisamos tirar a raiz quadrada deste número. Então, C é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Porém, como nós estamos falando em comprimentos,
nós temos que considerar que o sinal deve ser positivo. Então, a resposta será que a hipotenusa é igual a 10. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia em média 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Vamos imaginar aí um retângulo de base 240 metros e altura 45 metros e vamos calcular a área desse retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Logo, 240 vezes 45 é a nossa área desse retângulo, desse campo. O resultado dessa multiplicação é que a área é 10.800 metros quadrados. Para cada 2 metros quadrados, temos 7 pessoas. Para 10.800 metros quadrados, teremos X pessoas. Então, aqui nós temos uma regra de 3 simples. Só multiplicar em X. Então, 2 vezes X é igual a 10.800 vezes 7. 2x é igual a 75.600. X é igual a 75.600 dividido por 2. E aí temos que o número de pessoas que havia no festival era de 37.800 pessoas. Claro, isso é antes da pandemia. Calcule a área de um hexágono regular, cujo lado mede 20 centímetros. Aqui nós temos um hexágono regular e sabemos que a área do hexágono é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Aqui é só substituir o L por 20. E aí teremos a área do hexágono é igual a 6 vezes 20 ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. 20 ao quadrado é 400, então ficamos com 6 vezes 400 raiz de 3 dividido por 4. Podemos dividir o 400 por 4 e temos 6 vezes 100 raiz de 3. 6 vezes 100 é 600, que multiplica a raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso hexágono regular. Pode prosseguir aqui se eu souber a raiz de 3? Pode, não tem problema. O probleminha do Hagar, horrível. Por que não dividimos a conta por 2? Por 2? Mas por que por 2? Eu não trouxe a carteira. Supondo que a conta seja dividida entre 2 e não entre 3, e considerando o percentual da conta que cada amigo de Hagar irá pagar, verifica-se um aumento de N pontos percentuais. Letra A, determine N, e letra B, qual o aumento percentual verificado? Então, na letra A, nós precisamos verificar quanto que aumentou para cada amigo. Cada amigo pagaria x mais x mais x igual a 100% se a gente pudesse contar com Hagar. Então, seria 3x igual a 100, x igual a 100 dividido por 13, x seria 33,33%, isso aí uma dízima periódica. Sem o Hagar, aí a conta passará para 2 amigos, então vai ser x' mais x' igual a 100, 2x' igual a 100, x' igual a 100 dividido por 2, e x' será igual a 50%. Se cada amigo iria pagar inicialmente 33,33% e agora ele vai pagar 50%, qual é o aumento na conta de cada um? Ou seja, qual é o N? Então, o N é o x' menos o x. 50 menos 13,33
será igual a 16,67%. Na letra B, qual é o aumento percentual verificado? Com o Hagar pagando, o X seria 33,33%. Sem o Hagar, o X passa a ser, o aumento na conta passa a ser 16,67%. 33,33% seria 100% que cada amigo pagaria, e 16,67% é o aumento da conta de cada amigo, já que agora só são 2. Então, ele equivale a X. Novamente, uma regra de 3 simples. 33,33x, 16,67 vezes 100. 33,33x é igual a 16,67. Teremos uma multiplicação. Eu coloquei aqui 1.666,67 porque, na realidade, isso aqui é uma dízima periódica. Dividido por 33. Mas vocês podem colocar o 1.667, que vai dar a mesma coisa, muito aproximado. Então, a gente encontra que o x é 50%. O aumento na conta de cada um foi de 50%. Uma chapa de aço com a forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3R, conforme ilustra a imagem. A área do setor equivale a, letra A, R ao quadrado, letra B, R ao quadrado dividido por 4, letra C, R ao quadrado dividido por 2, letra D, 3R ao quadrado dividido por 2. O exercício nos diz que o raio é igual a R e que o perímetro deste setor circular é igual a 3R. Só que nós não temos o valor do θ. Então, considerando um círculo perfeito, o perímetro seria igual a 2R e o θ seria uma volta completa, então seria 360 graus. Então, vamos considerar o perímetro de 2πr para um ângulo de 360 graus, que seria o de um círculo. O comprimento de um círculo. No nosso caso desse setor circular, ele tem um perímetro de 3R e um ângulo θ que nós não sabemos qual é. Novamente, uma regra de 3 simples. Então, nós vamos ficar com 2πr θ multiplicado por 360 vezes 3R. Acharemos que θ é igual a 1080R dividido por 2πr, cortamos R com R, e acharemos que o θ vale 540π. Por que eu não dividi π aqui? Porque eu vou precisar deste π aqui embaixo para facilitar minha vida depois. A área de um setor circular vale πr ao quadrado θ dividido por 360. Então, nós vamos substituir πr ao quadrado pelo θ, que é 540π dividido por 360. Posso cortar π com π, certo? E posso simplificar 540 com 360. 540 eu consigo dividir por 30 ou por 20. Consigo simplificar aqui, vai simplificando e vai achar que o resultado da área é 3R2 sobre 2, que equivale à letra D. 3R ao quadrado sobre 2, que equivale à letra D. Aqui é simplificação. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, até você chegar numa fração irredutível. Qual o volume da caixa abaixo? A gente tem uma caixa de 35 por 20 por 10. Como é um paralelepípedo, é só multiplicar
comprimento, largura e altura. 35 vezes 20 vezes 10, que dá um volume de 7.000 centímetros cúbicos. Sabendo que x é igual a 4, determine o perímetro do polígono. É só lembrar que o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, nós vamos somar x mais 2, mais 5x mais 2, mais 3x mais 1, mais 3, mais x mais 1, mais 5x mais 3, mais 3x mais 2. Está exatamente aqui. Mas pode fazer aqui 4 mais 2 dá 6? Pode fazer. Nesse caso aqui, do jeito que eu resolvi, eu vou substituir agora o x por 4. Então, 4 mais 2, mais 5 vezes 4 mais 2, mais 3 vezes 4 mais 1, mais 3, mais 4 mais 1, mais 5 vezes 4 mais 3 vezes 4 mais 2. E aí nós teremos 6 mais 22, mais 13, mais 3, mais 5, mais 23, mais 12, mais 2. Somando tudo isso, nós achamos um perímetro igual a 86. Uma rotatória foi projetada para ter um raio de 4 metros. Dessa forma, qual o perímetro que a rotatória deve ter? O que nós vamos fazer aqui? O perímetro é o comprimento da circunferência. Temos o raio de 4 metros e o perímetro ou o comprimento da circunferência que vale 2πr. Aí é só substituir o r por 4. Teremos 2π vezes 4, então 8π metros, ou podemos multiplicar por 3,14 e achamos que o perímetro dessa rotatória é 25,12 metros. Qual era a altura do poste? E a gente está vendo nesse desenho um carro que bateu num poste e quebrou esse poste. Daí nós temos que uma parte dele vale 4 metros, que é a parte vertical, a sombra dele horizontal vale 3 metros e nós não sabemos o valor da hipotenusa. A altura do poste será a parte que sobrou após a colisão, que seria esses 4 metros, mais a parte quebrada, que seria aí a nossa hipotenusa. A figura que foi formada, então, é um triângulo retângulo, logo nós podemos usar o teorema de Pitágoras. Simples assim. Vamos desenhar aí um triângulo retângulo, 4 metros na parte vertical, 3 metros na sombra do poste, x que é a hipotenusa. Lembrando que a altura total do poste é 4 mais esse x aqui. Resolvendo o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25, tirando a raiz. X ao quadrado é igual a raiz de 20, x é igual a raiz de 25. E aí, lembrando que ficou positivo aqui, porque nós estamos tratando de comprimento. E encontramos que x é igual a 5. Logo, a altura do poste é igual a 4 mais 5, que é igual a 9 metros. Triplicando-se o raio de uma circunferência, letra A área multiplicada por 9π, o comprimento é multiplicado por 3π, a área multiplicada por 9 e o comprimento por 3. Letra D, a área e o comprimento são ambos multiplicados por 3. Letra E, a área é multiplicada por 3 e o comprimento por 9. Que alternativas estão corretas? Justifique sua resposta. Para justificar, a gente tem que resolver esse probleminha. Como nós vamos triplicar o raio de uma circunferência, e nós sabemos que o comprimento ou perímetro de uma circunferência vale 2πr, e que sua área vale πr ao quadrado,
nós vamos ter que calcular um perímetro com o raio igual a 3R e a área considerando o raio igual a 3R. O perímetro, então, será 2π, que multiplica 3R. Ficaremos com 3 vezes 2πr, só que 2πr é o nosso perímetro inicial, eu vou substituir pelo perímetro. E teremos que o perímetro, quando eu triplico o raio, é 3 vezes o perímetro inicial. No caso da área, eu estou triplicando o raio, então vou ficar com π. No lugar do raio, eu vou colocar 3R, e isso aqui vai ficar elevado ao quadrado. Então, ficaremos com π igual a 9R ao quadrado. E a área, a linha, será 9πr ao quadrado. Só que πr ao quadrado era a área inicial. Substituindo aqui, nós temos que a área, quando a gente triplica o raio de uma circunferência, a área aumenta 9 vezes. A resposta certa será a letra C, que é a área multiplicada por 9 e o comprimento por 3. E a nossa justificativa está aqui na resolução.